Povo de Deus, eu queria ler com você 2 Coríntios 5, 14 e 15, porque nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que o Senhor morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Eu queria apenas olhar para esse texto e descobrir, encontrar, conhecer o que o texto que está dizendo. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver o que esse texto diz, o que o apóstolo Paulo estava mostrando. Eu sei que tem alguns textos da Bíblia que não são tão fáceis, né, irmãos? É rico, é complexo, e a nossa mente é muito limitada, então a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, estudar, orar e ganhar conhecimento. Mas é possível sim conhecer muita coisa da Bíblia, muita verdade, muita riqueza. Então a Bíblia é a palavra de Deus que vai trazer riquezas insondáveis. Isso a própria Bíblia diz, né? Quão insondáveis são as riquezas de Cristo. Mas esse texto, com a ajuda do Espírito Santo e a explicação que o apóstolo Paulo mostra da obra reconciliatória, essa verdade tão rica, né, que o Senhor trouxe para nós. A gente vivia como ovelha perdida, longe dos caminhos de Deus, sem paz, sem amor, sem esperança, sem propósito. E ele vai dizer que o ser humano só vai ter um verdadeiro propósito, sentido na vida, se ele se reconciliar com Deus através de Cristo. Então isso é muito lindo, o Deus Criador dos céus, que chama a gente para ser, além de criatura, filho. Filho que ama, que obedece, que busca sentido, mesmo nesse mundo instável, esse mundo inseguro, esse mundo que ele é muito frágil na sua estrutura humana. E quando a gente lê um pouquinho sobre a logoterapia, né, do Viktor Frankl, ele fala, né, quando ele estava em Auschwitz, que ele passou no campo de concentração lá na Polônia, do ditador perverso, fascista Hitler, o quanto ele sofreu e como que ele descobriu não ser, ele é mais ou menos isso, se deixar se abater pelo sofrimento, diante da morte, da violência, da angústia dos seres humanos que estavam ao seu redor. E no coração dele também. Então ele foi elaborando algo que é muito legal, que está na Bíblia, que é o propósito da vida. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Porque a gente já nasce chorando, né? Você vai ver que a vida é tão frágil que a insegurança da criança, porque ela sai daquele lugar tão confortável, que o melhor lugar de uma criança é o ventre da mãe. Ali no útero da mãe, né, recebendo todo abastecimento. E quando ela sai daquele mundo que ela estava acostumada, tão confortante, tão seguro, ela já sai chorando, tendo que aprender a respirar, amamentar e se acostumar com o novo mundo, né? Então, eu queria olhar para esse texto e, para mim, a palavra de Deus é a resposta para o nosso caos, para o nosso vazio, para a nossa falta de sentido. O grande filósofo Albert Camus, ele tem uma frase que ele diz: há um só problema verdadeiramente sério, é estabelecer se vale a pena ou não viver. Vale a pena viver? A vida não é tão simples, é difícil mesmo. Mas olhar com os olhos de Deus, que tem um propósito na nossa vida, vale a pena. Por mais que eu e você não tenhamos pedido para vir a esse mundo, mas Deus nos escolheu dar a vida, né? Eu sempre falo, no mundo de 200 milhões, viu? De sementinha, que o homem, né, quando ele tem a sua relação com a mulher, ele ejacula 200 milhões de sementinhas. E veio eu e você, então nós somos privilegiado com a vida, ou seja, 199,99 não sobreviveram, e eu e você fomos concebidos. Então a vida tem alguns mistérios, né?
e falar da nossa fecundação, da nossa formação, criação, falar nesse tempo, né, que a gente está aqui na Terra, e poder analisar e buscar resposta em Deus, em Cristo, a vida se torna mais branda, mais leve, mais linda, porque Deus nos deu a vida. Mas a gente encontra pessoas desanimadas com a vida. E a gente também já passou alguns perrengues da vida que a gente fala, tá difícil, será que eu vou aguentar? E aqui então, olhando para o texto de 2 Coríntios 5, 14 e 15, ele vai mostrar que é um propósito, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Como é bom saber que a gente é amado, né? Esses dias eu vi uma cena bem legal. O pai, né, um americano, ficou 3 anos longe da família, em batalha, ele serviu o exército, e quando ele voltou, o filho encontra ele, mas o filho fica tão feliz, mas tão feliz, a expressão de alegria e de amor foi uma cena bem bonita, né? E eu fico pensando, né? Se um pai pôde expressar e receber esse amor do filho, né? Eu fico pensando naquele filho pródigo da Bíblia que um dia ficou distante do pai, da família, e quando ele volta o pai dá um abraço também. Eu fico imaginando a cena de alegria, o pai falando, você voltou, o filho falando, pai, eu preciso do senhor aqui em casa, comigo, quero estar na sua casa, né? Então eu queria que você pensasse também o que significa fazer parte da família de Deus, que é o propósito da vida. O propósito da vida é conhecer a Deus, fazer parte da vida de Cristo nesse mundo, um mundo que Deus chama a gente para amar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Eu sei que esse mundo é cruel, é perverso, é egoísta, é mau, sujo, mas Deus está nos purificando, Deus está nos moldando. Somos seres espirituais, seres para a glória de Deus. Então, eu creio que você tem que ter sonhos sim, sonhos acadêmicos, profissionais, familiar, pessoais, mas a grande sacada que nós temos que descobrir biblicamente, através de Jesus. O sonho de Viktor Frankl era encontrar família, era ser um grande profissional, e como de fato ele foi, né? E continua sendo, que ele morreu, ele deixou milhares de páginas escritas para a gente estudar um pouquinho o que é o sofrimento à luz de Auschwitz, como ressignificar isso, é legal. Mas eu queria falar muito mais do que ressignificar, segundo a logoterapia, que é uma ciência boa, mas da vida nova com Cristo, da vida eterna, porque só Cristo tem vida e vida em abundância para nós, e gerar o propósito eterno, porque a gente tem que buscar ter assim, discernimento, escolhas, para se manter nesse mundo, né? Mas independente se você está ou não no momento bom da vida, o que você tem que analisar, se você vive para a glória de Deus, o sentido da sua vida é para a glória de Deus. Então, tem uma fala também do Albert Einstein, que ele diz assim: o homem que considera a sua vida sem sentido não é simplesmente infeliz, mas é alguém que dificilmente se adapta à vida. Então, o mais que a vida nos oferece, os perrengues, as provações, nós temos algo maior a partir de Cristo, para a gente superar, começar de novo e buscar o grande propósito da vida, que é conhecer a Deus, glorificar a Deus, amar o próximo, fazer o bem, ser instrumento de Deus nessa vida. Eu queria que você começasse a analisar a sua vida desde a hora que você levanta. Não pensar só em você mesmo. Às vezes a gente só pensa em nós, né? Para não ser incomodado, para as coisas saírem do nosso jeito, que nós temos um monte de direito. Eu não estou pregando aqui uma aptidão irracional. Todos nós temos aptidões, desejos, escolhas. Mas ver a vida com mais amplitude, com mais pluralidade, no sentido do outro, né? Suportar mais, amar mais. E agora, o amor de Cristo que nos constrange, que nos convence, e
mostra a obra da cruz de Cristo. O propósito de Cristo foi pagar o preço para a nossa redenção, nos reconciliar com Deus, para nos fazer novas criaturas, filhos e filhas de Deus. O mais que você está num momento difícil, né? A gente que atende, sempre está atendendo casais, famílias, separando, conflito, desentendimento familiar. E isso é ruim, né? Eu sei que isso suga a energia de todos nós, daqueles que passam por isso. Mas Deus tem um alívio para você. Então não desespere. Por quê? Se você se desesperar, você vai acabar buscando força em coisas erradas. Eu conheço gente que busca força na bebida, na droga, no vício, na pornografia. Isso não é bom, vai fazer mal para o seu corpo, para as suas finanças e vai te adoecer. Então o Evangelho de Cristo é a resposta para aqueles que perderam o sentido segundo o mundo. Algo que deu errado, né? Um casamento deu errado, o filho foi embora, perdeu um ente querido, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o emprego, perdeu o cargo da igreja. Eu não sei qual é o sentido que você está vivendo agora, mas começar de novo no sentido de Cristo, de falar, Deus pode me ajudar, pode fazer um milagre, porque o maior milagre é o milagre da morte e ressurreição, para dar esperança para nós, para a gente não enlouquecer. Então não se desespere, busque a ajuda de Deus, da palavra, mas às vezes você pode buscar alguém da sua confiança, que sabe um pouquinho mais do que você, para te orientar na palavra, e quem sabe até na terapia também, isso é importante. Então, busque o propósito de Deus, busque o sentido de Deus, que a vida é bela para a glória de Deus. Então, respondendo o Albert Camus, vale a pena viver sim, para a glória de Deus, mesmo em meio às dificuldades, né? Então a pergunta é, qual é o propósito da vida? Será que vale a pena viver, né? Há um só problema verdadeiramente sério, é estabelecer se vale ou não a pena viver. Diante de tantos desafios, lembre-se que Cristo na sua vida, você é maior do que o problema. Que Deus nos ajude a entender isso, para a gente ser curado, sarado e saber discernir as coisas da vida, do dia a dia. Isso vai nos poupar mais diante de tanta fragilidade, de tanta dor, tá bom? Busque o propósito, conhecer a Deus e a Cristo, no poder do Espírito Santo, e com certeza você vai encontrar cura, alívio e um projeto muito maior. Um grande abraço.